Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom. Seja bem-vindo quem chega, seja bem-vindo quem chega, trazendo amor, trazendo amor, trazendo amor. Seja bem-vindo quem chega, seja bem-vindo quem chega, trazendo paz, trazendo paz, trazendo paz. Força da paz cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e afastem as fronteiras. Nós somos um. Força da paz cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e afastem as fronteiras. Nós somos um. Nós somos um. Nós somos um. Então, boa noite a todos e a todas aqui presentes aqui no salão, no auditório aqui do Monte Alverne, e também as pessoas que estão assistindo em casa. Hoje estamos aqui para fazer uma singela homenagem ao patrono aqui do nosso Monte Alverne, Francisco de Assis. Então é com muita alegria, né, sentindo
uma honra, né, no sentido espiritual, podermos estar aqui falando desse ser de luz que esteve entre nós há tanto tempo e que continua também presente, como nesta casa e em muitas outras casas que tem Francisco de Assis como patrono. E para dar início aos nossos trabalhos, né, de hoje, nós pediremos aqui para o nosso querido Geovan fazer a prece de abertura. Então vamos elevar os nossos pensamentos aos céus e agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, por este momento de comunhão com Ele. Deve estar muito feliz por comemorarmos um dos seus discípulos mais queridos, Francisco de Assis, patrono de nossa casa, presente nos trabalhos aqui. Sempre que ele possa continuar com sua falange de espírito de luz a iluminar esta casa, os trabalhadores, aqueles que aqui vêm em busca de saúde, de alento, que possa continuar recebendo as vibrações salutares que emanam desses seres tão queridos. Que Deus possa nos abençoar, iluminar todos nós que aqui estamos, intuindo os oradores da noite sobre o assunto. Que Deus nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja. Então, dando início agora efetivamente aqui na nossa palestra de hoje, que tem um formato diferente do que é comum, que é uma espécie de uma mesa redonda, onde nós aqui que estamos, mas também vocês que aí estão, que quiserem participar, trazendo, né, algum comentário, trazendo alguma história sobre Francisco e também sobre o Monte Alverne, porque a nossa proposta é isso, é falar de Francisco e de Francisco no Monte Alverne aqui de Brasília, nessa casa aqui que a maior parte de nós aqui, né, frequentamos e trabalhamos. Então, para começar esse bate-papo, né, gente, vai ser um bate-papo, viu? Pessoal aqui da mesa, o mais natural possível, né, o mais singelo, o mais simples, como Francisco era. A gente vai colocar aqui, né, a gente pensou em começar falando, viu, Roberto, aqui, Sérgio, nosso querido aqui, o Iris, Isa, falando sobre quem foi esse ser, né, Francisco de Assis. Quem foi esse ser? O que podemos falar sobre esse ser que sabe, né, que conhecemos, um ser que é tão falado, né, no mundo ocidental, com certeza, no mundo cristão, né, porque São Francisco é um santo da Igreja Católica. Além de ser santo da Igreja Católica, é um padroeiro também da ecologia, né? No Brasil temos um grande rio que chama Rio São Francisco, né? Rio, como é o nome do rio mesmo? Rio São Francisco, não é isso? Então a gente tem a presença de São Francisco no Brasil, né? Marcado por um rio e marcado por tantas igrejas católicas, mas também presente aqui dentro da doutrina espírita e também em tantos outros movimentos religiosos, né? Então, quem é esse ser? A gente traz essa pergunta para quem quiser começar aqui na mesa, tecer algum comentário. Quem quer começar? Eu não vou... Boa noite a todos. Boa noite. Sem dúvida, nós aqui existem melhores historiadores
figura de Francisco, né? Francisco de Assis. Então, eu achava até interessante que depois fizesse um breve resumo, tá certo? É sempre bom lembrar, não é? Como que ele, enfim, vocacionou-se, como se dedicou à causa. Eu me limitarei a fazer algumas abordagens muito, digamos assim, singelas. A primeira que me ocorreu se remete necessariamente à referência de Francisco. Porque qual a referência para Francisco? A referência, e tudo na vida para Francisco, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de coisas extremamente simples, porque o Francisco naturalmente nos remete às coisas mais simples e mais triviais. Quer dizer, os templos de Francisco de Assis, tá certo? Estavam espalhados em todo recanto, não é? Por toda a natureza. Agora, ao sairmos aqui brevemente depois das 8, que fomos ali apagar a luz do carro, olhamos e tinha uma lua, aquela meia-lua, o céu completamente escuro, apenas aquela meia-lua e uma estrela, apenas uma estrela do lado da lua. Uma composição que você olha, e aí, eu acho que o Vini falou, isso é uma assinatura, né? Porque a beleza, o quadro de beleza que nos é dado contemplar, e indiferentemente fazemos a maior parte das vezes todos os dias, nos dá uma ideia do que era a alma de Francisco, porque é capaz de se deslumbrar com muito menos. Nisto me recorda, né, a simplicidade do nosso irmão Ariston, que era capaz de surpreender a gente dando uma folha. Olha que beleza essa folha. Aí você está chegando aquele corre-corre do dia a dia, você está ali mal chegando, não é? Não deu tempo nem de ouvir essa canção de paz, bem-vindo, que quando o Sérgio Paulo canta, ele é a própria paz, ele encarna a própria paz, né? E o Sérgio Paulo deixa de ter personalidade e a paz encarna nele. Então você está vindo da rua, você nem passou por essa preparação, e encontra com alguém que diz para você, olha aqui, tome aqui ó, um presente para você, uma folha. E você vai olhar a folha e pelo espírito de encantamento você acaba se encantando. Então, ao falar disto, eu estou levando para extremos de simplicidade e extremo de complexidade a que me refiro. Se alguém tiver a oportunidade, os que já tiveram e os que vierem a ter, de estar em uma situação no oceano em que você não veja nada a não ser o oceano à sua volta. Se você olhar para um minúsculo avião, se você tiver do navio, você vai ver um nada no meio daquilo. E quem está no avião vê um nada, que é aquela pontinha no navio. E você olha para o oceano e você se assusta. Quer dizer, a complexidade de vida biológica, tá certo? A complexidade de todo aquela imensidão do oceano, que é a terra, que atemoriza, que fascina, que encanta. E você lembrar que o Cristo esteve, o Cristo planetário, não é? Não o Cristo histórico apenas, esteve na origem e na formação de tudo isso, e a quantidade de inteligência que demandou a construção desse habitat em que nós vivemos, e que não damos conta ainda da tragédia do tamanho que ela é, os maltratos. E aí volta um ping-pong, eu estou falando uma coisa gigantesca e volto a falar de Francisco com sua alma simples, apaixonado exatamente por esse ecossistema. É o patrono, podemos dizer assim, tá certo? Das ideias ecossistêmicas de proteção do ambiente, de amor a toda a natureza. Então, o que se nota é que, como a referência de Francisco é aquele Cristo grandioso, o Francisco é capaz de localizar no Cristo
uma figura em que ele pode acessar diretamente o coração, por amor, por devotamento, por encantamento, por absoluto encantamento. Eu acho que a palavra correta de dizer o que Cristo, o que Francisco sentia por Cristo, assim como Chico Xavier, enfim, mas era puro encantamento. E Francisco surge numa igreja católica portentosa, que era a maior força política mundial, e vem o Francisco com seu surrado traje ali, não é? Praticamente com as suas sandálias que ficaram conhecidas como as sandálias franciscanas, enfim, não é? E Francisco faz uma revolução, num sentido saudável, positivo, uma revolução política a partir de um comportamento absolutamente individual. Para que você tenha noção do que era um frade diante de um, como, digamos assim, de um papa, era um nada, era uma poeirinha. E ele resolveu ir realmente conversar com o Papa e pedir autorização para que ali se pudesse dar início a um movimento reconhecido e ordenado pela Igreja. Então, em Francisco, nunca faltou o destemor, a coragem, a determinação, o otimismo acima de tudo. Mas como acrescentar a tudo isso uma nota de despretensão, despojamento, de humildade. A identificação chega a tal ponto entre ele e o Cristo que os estigmas da crucificação vão aparecer no corpo de Francisco. As mãos mostram-se feridas, as chagas se reproduzem no seu corpo. Então, ao falar de Francisco, eu queria lembrar que esta casa surge necessariamente, precisa essa referência, surge deste encantamento. Ariston, indo até Assis, conhecendo o Monte Alverne, na Itália, diz: vou fazer este no Brasil. Esta decisão, na verdade, é um eco profundo da alma do fundador aqui do nosso Monte Alverne. O patrono, portanto, Francisco de Assis, naturalmente, segue sendo e vem sendo, desde que o movimento aqui se iniciou, há mais de 30 anos, no mesmo diapasão de despojamento, simplicidade e, ao mesmo tempo, uma profundidade abissal. Aqui se encontram os fundamentos mais próximos do coração de Jesus, razão pela qual disse Chico e disseram Dr. Bezerra que esta casa merecia um olhar especial do nosso Senhor Jesus Cristo. Nisto, voltemos a Chico Xavier, voltemos à humildade de Francisco de Assis, a despretensão com que Ariston conduziu esta sua nova missão, aqui reencarnado, tudo feito com absoluta despretensão. E quando se pretendeu lançar uma voz mais além sobre o fenômeno, ou os fenômenos que aqui aconteciam com a participação de Chico Xavier, o mundo reagiu como em Jerusalém se reagiu ao Cristo. Então, na verdade, isto não quer dizer que não tenhamos a absoluta percepção da presença do Cristo entre nós, e na noite em que nós homenageamos o fundador, o patrono, Francisco de Assis, evidentemente que alguém vai fazer referência às coincidências, não é? Que aconteceram. Uma delas é que a fundação do Instituto Chico Xavier se deu assim num momento inopinado,
Alguém pegou os documentos, vou no cartório registrar. Isso aqui já tinha décadas de existência. Sem saber, fez o registro. Quando chegou aqui, comunicou, disse, olha, hoje foi feito o registro do Instituto Chico Xavier, que é do nosso Monte Alverne, né? Aí eu disse, pois é, mas exatamente hoje é o dia de Francisco de Assis. Apenas uma coincidência, ou seja, em meio a 365 dias, não é? Foi exatamente aquele que acabou sendo de fundação desse encontro. Todos os amigos aqui, contribuições mais profundas de mim. O que lembro é o seguinte: a beleza do universo, o papel do Cristo solar, do Cristo planetário. Francisco, o Cristo, conclua, que o baiano sempre tem uma frase depois que disse vou concluir, não é? É lembrar o seguinte: todas as vezes que nós cantamos, ouvimos aquela música, não é? Perdoar que ser perdoado, amar que ser amado, a gente percebe que a imensa dificuldade de vivenciarmos esta realidade no dia a dia. Então, a oração de São Francisco, não sei quem foi que criou essa música, mas não há dúvida de que Francisco viveu aquilo. Para nós, é como se fosse o outro lado do Sermão da Montanha. Um código de conduta sagrado que vai nos levar à reflexão quando ouvirmos a música, o quanto somos ainda incapazes de cumprir o que Francisco. Então, aproveitando a deixa, Sérgio Paulo, é com você, então. Vamos ouvir uma canção. Ó irmão sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos junto a meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Passo os meus dias pregando o amor. Passo os meus dias pregando o amor. Então, com as palavras do Roberto, com essa canção, a gente já está aqui, né, falando desse ser de luz que é Francisco de Assis. E quem mais aqui na mesa gostaria de falar um pouco? Sérgio?
Boa noite aos irmãos que estão no auditório e aos irmãos que estão nos seus lares, nas suas residências. O espírito, quando alcança um certo nível evolutivo, como é o caso do nosso Francisco de Assis, ao voltar para o plano espiritual, ele vai adquirir uma condição de um trabalhador, ainda mais gabaritado do que foi quando reencarnado. Haja vista a quantidade de centros espíritas, de igrejas, capelas, cidades, como disse o nosso Renato, até rios e lagoas com o nome de Francisco de Assis. Então o nosso irmão chefia uma falange imensa de trabalhadores, não só pelo Brasil lá fora, como pelo mundo inteiro. Em nossa casa não é diferente. Eu gostaria de trazer pequenos relatos aqui para os irmãos, dessa parte prática, onde vamos encontrar Francisco de Assis, especificamente em nossa casa, porque não podemos falar de todas as casas que carregam como patrono este nome. Então, Francisco de Assis já dirige uma falange de abnegados trabalhadores que tem a sua permissão para usar o seu nome em várias atividades. Há cerca de mais de um ano, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar no grupo mediúnico de desobsessão aqui em nossa casa, carinhosamente chamado Grupo Frei Albino. E por várias ocasiões, meus irmãos, os espíritos que comparecem em tratamento, como todos nós em tratamento, ao ouvirem o nome de Francisco de Assis, caem muitas vezes em pranto, aquela revolta se dilui, seu coração se abre. Então essa é a parte prática que eu gostaria de deixar para vocês. Várias e várias oportunidades em grupos mediúnicos. Esse nome traz consigo uma força, uma energia, uma luminosidade muito grande. Então, por isso, que quando nos lembrarmos de Francisco de Assis, podemos nos lembrar de um trabalhador muito simplório, humilde, que muitas vezes se apresenta ainda com as suas vestes rotas, da época que esteve, talvez na sua última encarnação aqui na Terra, e acolhe esses irmãos, os ditos obsessores, que são nossos irmãos do caminho, e muitas vezes até familiares nossos, de priscas eras, recebem este amplexo carinhosíssimo de Francisco de Assis. Então esse é um trabalhador digno do nome. Esse é um trabalhador que comparece, se não pessoalmente, envia os seus amigos para receberem, nos tratarem com muito amor e carinho. Nós podemos sentir realmente a presença desse irmão e com um simples nome realizarmos curas, realizarmos atendimentos em nossa casa. Muito obrigado, irmãos. Então, estamos aqui tratando, como eu comentei há pouco, a partir da fala do Roberto, do Francisco ser de luz, um espírito de luz que passou aqui neste planeta mais de uma vez, E eu comento isso agora porque eu estava me lembrando, que dentro da doutrina espírita
se eu não me engano, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, enquanto encarnado, médium, né? Tivemos a notícia de que o espírito de Francisco foi o mesmo espírito de João Evangelista, discípulo do Mestre Jesus, né? Então a gente tem essa informação dessa outra encarnação, né, anterior a Francisco, quando aquele espírito estava ao lado do Mestre Jesus, acompanhando o Mestre, como discípulo mais jovem, né, mais novo, que seguia Jesus. E que também acompanhou a sua mãe após, né, o Mestre ter cumprido a sua missão. Mas me veio agora, né, gente? A gente vai aqui, intuitivamente caminhando nossa conversa, mas eu senti também de lembrar, né, do Francisco, ser humano, homem, né, que naquele século XIII, né, encarnou numa família bem, né, estruturada, um pai comerciante, hoje a gente diria empresário, né, com dinheiro, com terras, e um jovem que nasceu, uma criança que nasceu nesse lar, recebeu, o nome dele inicialmente seria João, né? A mãe queria que ele chamasse João. No entanto, quando o pai retornou de uma viagem, que pelo que eu me lembro e que eu sei, foi justamente o pai vinha da França, numa viagem de negócios, resolveu batizar o filho de Francesco, né? Em alusão à França, ao nome, né, desse país. E aí ele ficou então com esse nome, né, que ficou tão conhecido. Enfim, ele nasceu uma criança e teve boas condições de vida na cidade de Assis, que está lá até hoje, basicamente como ela era naquela época. A gente teve a oportunidade de conhecer essa cidade, né, está lá. E ele, na juventude, se tornou um jovem que curtia a vida bastante, né? A gente podia dizer que aprontava boas, né? Boas. E gostava muito de cantar, tocar, festejar, né? Curtir a vida, como se fosse um adolescente da nossa época. E acabou indo também para uma guerra, né? Que estava acontecendo naquela época. E foi justamente nessa guerra que o ser de luz começou a emergir naquela personalidade que chamava Francisco. E ele volta dessa guerra já adoecido, mas não adoecido do corpo físico, já a alma, né, sentindo a força do seu espírito que começava a ecoar mais fortemente naquela personalidade. E ele volta adoecido e passa um período enfermo, com febre, enfim, até que sim, o Francisco de luz começa, como eu disse, a emergir e primeiro se encantar, como o Roberto também lembrou, com a natureza, né? Com os pássaros, com o sol, com a lua, com as estrelas, com as borboletas, e aí começa uma grande transformação nesse ser. Então eu estou lembrando disso porque toda vez que a gente encarna, e assim é para um ser de luz como Francisco, né? Que, como a gente disse, já tinha tido uma grande experiência de ser discípulo do Cristo, né? João Evangelista. Quando ele nasce, ele cai num esquecimento. E aí, com o passar do tempo, é que vai voltando a lembrança de quem ele é como ser espiritual. E essa jornada, em graus diferentes, todos nós passamos, necessariamente, né? Quando a gente encarna, a gente veio do plano espiritual, esquece, naturalmente, como um bebezinho, e aí, aos poucos, a gente vai podendo lembrar, né, da nossa verdadeira natureza. Então, me ocorreu isso. Se alguém quiser comentar algo sobre isso, ou alguma outra coisa, fiquem à vontade. Aqui o Iris, Isa, que ainda não falaram. Podemos também contar um pouquinho. Isa teve em Assis algumas vezes com o nosso querido Tom, né? Se quiser contar alguma história, Isa. O Willis, fiquem à vontade. Um abraço de paz e de luz a todos que nos escutam, tanto aqui quanto nos seus lares.
tanto no Brasil quanto pelo mundo afora, tantos amigos queridos. E eu relembro com muita alegria um acontecimento. Foi em 2012. Eu e o Tom, nós fomos... Era um dos países que nós gostávamos muito de visitar, Itália. Até porque tanto eu quanto ele já vivemos lá em outros momentos juntos. E um dia nós chegamos a Assis, e assim que chegamos, que adentramos um dos pórticos, né? Porque a cidade fica com muralha em volta, de granito alto, muro bem alto. Nós sentimos um aroma, um perfume, algo assim indescritível. Ficamos ali um tempo, uma meia hora, sentindo aquele perfume, ficamos encantados, envolvidos pela espiritualidade. E aí ficamos lá, visitamos Laverna, foi muito lindo. Isso em 2012. Aí quando nós chegamos, numa quarta-feira, passados uns 8 dias, Chico virou para mim e disse: Isabel, vocês sentiram um perfume lá, né? Aquele perfume era a presença dos espíritos amigos recebendo vocês. Então, foi muito lindo. Nós não comentamos nada, mas a espiritualidade, ela mesma, né, revelou o que tinha acontecido. E em 2018, a última vez que nós estivemos lá os dois juntos, também aconteceu outra coisa belíssima. Nós chegamos no hotel, que já estava reservado. A senhora do hotel é brasileira, casada com um italiano, dentro de Assis, mesmo em Assis. E o hotel simples, né? E tinha uma poltrona à direita. E quem estava nos recepcionando naquela poltrona era Pietro Ubaldi. Aí, quando nós entramos, Pietro Ubaldi falou com o Tom, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Gente, o Tom, ele ficou assim, muito emocionado, né? E não comentou nada na hora, porque ele era muito discreto. E quando nós entramos no apartamento, aí ele contou que Pietro Ubaldi estava nos recepcionando. São histórias belíssimas e que mostram que realmente os espíritos, quando nós buscamos, eles estão sintonizados, estão presentes em nossas vidas. Então eu relembro assim com muita alegria, e o Tom está aqui, está ouvindo, sabe que é verdade, né? Esses momentos e muitos outros que nós tivemos, né? Sempre com a presença da espiritualidade amiga. Então, que Francisco receba dessa casa o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso carinho por tudo o que fez e continua fazendo. E que nós realmente possamos ser sempre instrumentos de paz, de amor e de bondade em favor de todos, principalmente dos animais que não falam, mas que têm necessidades que a gente tem que sentir. Eles são irmãos nossos, então que nós temos que cuidar deles, né, Viviane? Eu admiro que a Viviane cuida muito dos nossos irmãos mais novos, os cachorrinhos sem lar. Então isso é muito importante, gente. Obrigada a todos. Isa, só aproveitando só que você está com o microfone, para quem não conhece, eu gostaria que vocês vissem, isso aqui foi levado a Chico Xavier, que ficou em pé. Olha, é a comprovação que se tinha, que se precisava ter, que quando essa terra aqui, esse imenso terreno foi lavrado, falando para lavrado é porque ela é enxada, né? Olha, onde se pretendia construir o Monte Alverde Francisco de Assis, olha o que apareceu. Uma escultura em pedra semelhante a Francisco. Hein? Cantando. Então, é uma coisa impressionante. Se for uma pedra natural, quando você olha por trás dela, mostra o dorso, o final, você vê um corpo perfeito, uma cabeça, enfim. É uma coisa... Então, os sinais vieram e sempre estiveram aqui. Isso é apenas porque não podíamos deixar de apresentar para quem não conhece essa curiosidade, digamos, né? Uma curiosidade realmente significativa, né?
Foi achada precisamente no dia 21 de abril de 1985, quando estava acontecendo a inauguração do Monte Alverne, a inauguração oficial. Mas antes desse dia, 21 de abril de 1985, o monte já tinha começado as suas atividades aqui. E quem acompanhava o Tom nesses primeiríssimos momentos de trabalhos num barracão lá no final, né, Willis? Era esse senhor que está aqui sentado aqui. Sou eu, né? Ah, rapaz. Vou contar para a gente um pouquinho como foram as primeiras reuniões lá nesse barracão. Você vê, né? Tantas pessoas falaram tão bonito, né? O Sérgio, o Roberto, a Isa, palavras assim tão belas. Eu vou falar o quê, né? Eu senti aqui só emoção, do princípio ao fim. Sobretudo quando você cantou aquela música Irmão Sol. Eu me envolvi muito e senti a presença espiritual, sabe, de um anjo todo de branco aqui. É uma coisa que eu fiquei sensibilizado até o momento. A história do Monte Alverne é interessante, né? Repete da Itália, Ariston trazendo lá o sonho, né? E aqui ele percebeu, aconteceu a oportunidade dele comprar esse terreno, né? Que eu vou criar uma cópia da Itália, Monte Alverne, mais ou menos isso. Aí nós adentramos, eu falo nós porque eu andava com ela, não sei se algumas pessoas aqui, eu não estou conhecendo muita gente por causa da máscara, né? A máscara, muita gente daquele tempo. A gente andava muito juntos, né? Desde 1976, parece. A gente estava, e a gente veio aqui junto, não tinha nada. A Márcia está aí? Ô, Márcia, pode... A luz não pode esconder, Márcia. Apareça. Então, a gente andava, né, Márcia? A gente andava por aqui. Até me lembro, no caso assim, deste auditório, Ariston chegou aqui, nós chegamos aqui junto comigo, ele falou, Willis, eu sinto que é aqui, que é aqui que vai ser o lugar das palestras, o centro. E aí nós criamos lá, antes disso, a cabana do Tagore, lá embaixo, né? Foi inaugurado justamente com o Argolo, né? Lá da Bahia. E a gente carregava pedra, né, Márcia? Para cima e para baixo, fazendo as trilhas aí. E fomos... Hein? Márcia é uma criança. Eu também. Então, mas tem que falar? Tem que ser. O pessoal... Sabe por quê? É que o pessoal vai fazer as contas aí, ó. Nós estamos em 2000 e tanto, tá? Ele tinha 30, aí vão descobrir que eu tenho 50. Não... É brincadeira. Eu devia ter uns 20, uns 30 anos, 30 e pouco. Ariston é mais velho do que eu, 6 meses. E eu tinha 30 e Ariston tinha 30 e meio, né? E a gente vivia assim a emoção da juventude, né? A gente vivia, andava na natureza, ele gostava muito da natureza. A gente viajava, andava por montanhas, sabe? Era muito bom mesmo. Conta um pouquinho sobre as primeiras reuniões lá no barracão, lá no fundo. Reuniões médias. Ah, luz de vela, Não tinha luz aqui, não tinha luz elétrica. E aí as reuniões aconteciam no barracão, à luz de vela, sabe? E a gente fazia a reunião, era muito simples, em que havia as manifestações dos espíritos, sobretudo os orientais, estavam sempre lá, Gandhi, Tagore, a gente sempre teve essa lembrança. Era muito bom.
E a gente vê. Agora, eu queria assim, fazer um parênteses aqui, que antes do monte, nós tivemos uma convivência lá no Chão de Flores, né, Isa? Chão de Flores, lá era muito lindo também, né, Márcio? Chão de Flores, a gente tinha as reuniões simples. Meu Deus do céu, eu não sei falar, eu fico muito emocionado quando me lembro, sabe? Eu retorno ao ambiente e me sinto... Era um barraco inicialmente de madeira, sabe? As pessoas humildes, as pessoas simples, muito simples mesmo. E Ariston, sabe, aquela... Nossa, Ariston era demais, gente. Ele era muito legal. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa dessa existe? E a gente teve aquele ambiente muito evangélico mesmo, muito evangélico. Aí foi de lá, o trabalho do doutor Aníbal começou lá no Chão de Flores. Eu me lembro que era uma salinha, Isa. Você acha que não tinha chegado no Brasil ainda? Uma marca só, é. E doutor Aníbal, né? Fingindo que era doutor Aníbal. Doutor Bezerra, né? Uma marca só, ali e tal. Veio para aqui. Aqui não começou com muitas marcas também, não, né? Ah, é com uma também, é. E deu prosseguimento, aquele trabalho. E aqui depois passamos para aqui, né? E aí passamos mais marcas e tal. E foi muito bem, era muita espiritualidade, não é, Renato? Então, meu amigo, como eu não sei me expressar direito, eu só sei sentir, sabe? Você me desculpa. Agradecemos, Vires. Então, Sérgio Paulo, podemos ter mais uma canção? Vou pegar a última palavra dele. Então. Doce é sentir. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber que não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos deste, as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de sua criatura. Que generosa reluz em torno a nós, imenso dom do seu amor.
fim. Eis a doçura, né, de Francisco, a doçura do nosso Mestre Jesus. E a gente possa sentir isso nos nossos corações e expressar, né, dentro do possível, essa doçura. E só para a gente contextualizar um pouquinho, né, a Isa fez referência à última estada dela com o Tom em Assis e a presença do nosso querido Pietro Baldi, né? Pietro Baldi é um médium italiano, para quem não conhece, e o Monte Alverne também guarda, né, a obra de Pietro Baldi, a mensagem de Pietro Baldi, que foi um italiano que nasceu numa cidade ao lado de Assis e tinha São Francisco também como um espírito que inspirou a sua vida. Pietro Baldi teve uma vida franciscana, né? Nasceu rico, muito rico, e abdicou dessa riqueza para deixar uma obra belíssima, muito importante para toda a humanidade. E o Willis também comentou sobre, né, o Dr. Aníbal. O Dr. Aníbal foi o espírito que trabalhou no Monte Alverne desde o início, já também no Chão de Flores, como o Willis lembrou. O espírito que se comunicava através da mediunidade do Aristóteles. Foram mais de 20 anos de trabalho assim. Esse espírito se apresentou durante quase 25 anos, né, Isa? Né, se apresentando como Dr. Aníbal. E foi por volta de 2002 que os médiuns da casa e o próprio Ariston teve, num dado momento, a oportunidade de saber que o Dr. Aníbal, na verdade, era o Dr. Bezerra de Menezes, que trabalhou anonimamente durante esse tempo todo. Então, só para a gente ir contextualizando, né, esses detalhes da história. E a gente também está aqui falando do nosso querido Ariston, né, que é o fundador dessa casa, porque ele se inspirou desde o início em Francisco, lá no Monte Alverne, no Laverna, na Itália, onde ele fez o pedido. O Roberto também mencionou isso. E só para contar um pouquinho mais dessa história rapidamente, o Tom fez esse pedido lá na Itália, no Laverna. Ele me contou como foi esse momento, né? Ele estava lá com José de Amaral e a sua esposa, a esposa do José de Amaral. José de Amaral é um homem muito importante, divulgador da obra do Pietro Baldi no Brasil, que esteve aqui no Monte algumas vezes. E o Tom foi ao Laverna pela primeira vez, né, Isa, com o José de Amaral. E num dado momento o Ariston disse para mim, me contou num momento que ele saiu um pouquinho e foi caminhar sozinho, e em um lugar que tinha muitas pedras, ele subiu em alguma coisa, que eu não me lembro o que foi, ele me descreveu, e fez um pedido para que ele pudesse abrir uma nova casa, né, de trabalhos espirituais aqui em Brasília. Aí, quando ele voltou, não demorou muito, ele morava aqui, né, em Sobradinho, né, 1, 2, e ele viu uma placa escrito "Vende-se e troca-se", e ele foi vir ver esse terreno. Não havia nada aqui, né, gente? Essa rua aqui da frente chama-se São Francisco de Assis, né? Porque o Tom, quando chegou e começou a construir o Monte Alverne, colocou uma placa, batizou e assim ficou, né? Porque ele foi se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, né? E quando ele comprou, na verdade ele não comprou o terreno, né? Ele trocou por um VL vermelho, não era? Um TL vermelho. E ele trocou aquele carro que ele tinha por esse terreno, que também não tinha nada, né, a não ser esse só pedra. O pai do Ariston, quando conheceu aqui, né, Van, pai do Ariston, disse que falou: meu filho ficou doido, ele vai plantar espírito. Ele está querendo plantar espírito aqui nessas terras. Então, só mais para contextualizar um pouquinho dessas histórias. Quem mais quer falar um pouquinho aqui, gente? Contar, Isa, Roberto? Vou falar uma coisa aqui. Certa vez, falar aqui. Certa vez, Márcio deve lembrar, Isa também sabe disso.
a gente estava aqui e não tinha ninguém, né? Aí, de repente, a gente viu um monte de pessoas passando aqui, cantando as músicas São Francisco, né? E Irmão Sol, Irmão Lua, né? Só para confirmar que tem tudo a ver, né? Essa história, né, Willis, se eu não estou me enganado, é assim, vocês começaram a ouvir, Marcinha estava aqui, Marcinha, nessa ocasião? Você quer contar a história? Não? Vou contar o que me contaram, né? Só para detalhar um pouco. Vocês estavam ouvindo essa história? Conserta. Mas vocês começaram a ouvir, né? Era noite aqui, e começaram a vir em direção aqui à avenida, né? Porque acharam que era algum grupo passando aqui, né? Cantando. E vocês ouviam a música, não é isso? Né? E também tinha jovens, né? E aí, quando se aproximaram de fato, virou fumaça. Então. Eu queria fazer só um. Se eu tiver errado na referência, por favor, me corrijam. Mas quem não ouviu ainda, tiver a oportunidade de ouvir, uma belíssima história contada por Chico Xavier. Chico relata que o Cristo, num dado momento, talvez não muito longe desse tempo que estejamos vivendo, mas enfim. Mas o Cristo convoca uma assembleia para estar com os seus mais próximos. E, como era evidentemente um evento, né, todos encantadíssimos com a possibilidade de nós estarem juntos ali com Cristo, né? Porque o Cristo até recomendo quem quiser ver um filme muito interessante chamado Ressurreição, na Netflix, que é uma ideia, talvez o filme mais próximo que me deu a ideia de como era o Cristo, pela simplicidade e ao mesmo tempo o encantamento que ele produzia, não é? Isso ele já na fase já da ressurreição, né? É um filme muito interessante para mostrar um pouco daquela figura cativante que era o Cristo. Imagine uma assembleia, todos apaixonados, todos ali, vamos ver o mestre, todos reunidos. E o Cristo notou que faltava, naquela assembleia, o seu mais dileto, digamos assim, discípulo. Não é? E esse discípulo, quer dizer, o discípulo que aparece no coração do Cristo, né, na Santa Ceia, enfim, que é João, não é? E que João, que depois, evidentemente, viria a nascer Francisco, né? E Francisco não estava ali, João não estava ali. E o Cristo diz que ao concluir aquele encontro mágico, belo, Cristo demandou a busca para localizar João. E veio encontrá-lo aonde? No coração da Amazônia, do lado de uma choupana. Ali, de uma índia, acompanhando o parto de uma índia que estava sofrendo muito com aquele parto. E quando Cristo chegou, se viu aquele grito forte, aquele choro forte, bonito de uma linda indiazinha que acabara de nascer. Essa história singela remete-nos à necessária compreensão da humanidade de Jesus. Nunca deixou de ser humano, simples. E talvez seja a nota mais singela nesse evento, que onde estava Francisco, João, que abdicava naquele momento do maior privilégio, da maior alegria da sua vida, que era estar com o Mestre. Estava assistindo o nascimento de uma indiazinha num parto sofrido. Essa bela história, evidentemente vocês verão com toda a plenitude, com toda a beleza, ouvindo a voz de Chico Xavier contando. Era só isso.
Essa questão de Francisco ter sido um dos apóstolos, nós podemos confirmar no livro A Caminho da Luz, pela dupla Emmanuel Francisco Cândido Xavier, onde, quando houve a necessidade de um dos enviados reencarnar na Terra, Jesus chama Francisco de Assis, na época, para vir cumprir a sua missão. Então, é a confirmação de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, tá aí a referência, né, Sérgio? Que eu não me lembrava mesmo de onde eu tinha lido. Pois é, então, estamos aqui falando de Francisco de Assis, também do nosso Monte Alverne. E Francisco, ele viveu ali em Assis, né, como falamos. Toda a sua vida praticamente se deu ali, nas redondezas de Assis, na Itália. Para quem já teve oportunidade ou quem tem desejo de conhecer, é um lugar que sim, vale muito a pena ir, né? Porque guarda praticamente intacto, né, o espírito de Francisco, de Clara de Assis também. É impressionante como essa cidade, eu tive a oportunidade de estar lá uma vez, como essa cidade mantém, né, esse espírito, sabe? O espírito, né, daquela missão, daquela mensagem. É muito impactante chegar em Assis, né? Quando nós estivemos lá, eu coincidentemente estive lá, passei uma noite de quarta para quinta, e naquela noite, durante o meu sono, quando eu me vi, né, numa experiência noturna, eu estava aqui no monte, no trabalho de quarta aqui, e vivenciei uma experiência marcante, né, pessoalmente assim falando. Eu acordei de madrugada com toda a lembrança do sonho, que não foi um sonho, né, foi uma experiência, e não dormi mais, né, e fiquei acordado até o sol raiar, e poder ver o sol raiar ali em Assis. E só, né, dando assim o meu testemunho, né, como diz nossos irmãos evangélicos, né, nosso testemunho, dessa relação entre o Monte Alverne daqui e o Monte Alverne da Itália. Mas ainda falando de Francisco lá em Assis, no século XIII... A Sese Mística, um livro, digamos assim, basilar, o trabalho que Pietro Baldi desenvolveu, ele começa com a Sese Mística, não é? Depois das grandes mensagens, na verdade. Tem a grande síntese depois da... Vem depois da grande síntese? Pois é, mas a Sese Mística, o último capítulo, eu recomendo que vocês leiam. Agora, é algo que não se lê, se você estiver em silêncio, com aquelas páginas, for ler, você vai sentir a comoção que aquelas páginas transmitem. Pelo seguinte, Pietro Baldi encontrava-se ele próprio nesse local na Itália, e onde ele dormia naquela noite era Quinta-feira Santa, ou seja, a quinta que antecede a Sexta-feira Santa, né? E ele ouvia a missa, e nesta missa reproduzia-se na liturgia todos os sons do Calvário. Então, as chibatadas, mas da forma como Pietro Baldi, é como se Pietro Baldi, naquele momento, sofresse o Calvário para a crucificação. São páginas tão impressionantes, porque você fica a se perguntar, não é? Por que que o Cordeiro de Deus deixou-se imolar daquele modo? Submeteu-se àquele sofrimento, uma coisa, porque veja bem, as pessoas, eu vejo sempre, de vez em quando eu ouço alguém dizer, não é? Não, mas o sofrimento do Cristo era muito mais um sofrimento moral, não era um sofrimento físico. Que é isso? Que é isso? Sofrimento moral não tem a menor dúvida, né? Porque ele não se vê. O que não deixa também de ser doloroso. Não, mas evidente, não ver a sua palavra, a simplicidade da sua palavra.
Porque o mais pungente, o mais fantástico na oratória do Cristo era a simplicidade do que ele pregava. Com uma força tão grande, quer dizer, sobre a igualdade, né? Não dá para você crer em Deus e viver como os fariseus viviam. Não dava para, enfim, ter o mínimo de conhecimento, que os saduceus já não criam, mas enfim, mas mesmo aqueles que diziam crer, convertiam toda a fé aos seus interesses. Então a linguagem do Cristo era de uma linguagem de uma atualidade. Se ele hoje viesse, seria a mesma coisa, porque as pessoas querem subverter a fé às suas religiões de uma maneira que sirva aos seus interesses. Mas o que acontece com o Cristo, com as chibatadas, com o sofrimento físico, é inominável. O sofrimento de uma crucificação, e não foi por ela, não passou, não foi só o Cristo, porque Roma é impressionante como nós podemos olhar para os louros, né, na fronte lá, a grandeza que era Roma, e essa águia que saiu de Roma e foi para, enfim, a águia de Hitler, é a águia que de algum modo, né, parece que se perpetua, aquele poder gigantesco, mas a crueldade é absolutamente natural. Então, como uma palavra de finalização com relação a Francisco e o otimismo de Ariston, que é uma coisa que talvez seja o maior patrimônio que nós temos, espiritual, é o otimismo, que Ariston nunca deixou de buscar, que isso aqui é a pátria do Evangelho, ainda será a pátria do Evangelho do coração do mundo, que nós precisamos acreditar, porque quando você lê e ouve o sofrimento que o Balde sentiu naquela noite recebendo aquelas chibatadas, o Cristo se doa neste sofrimento continuado para que nós possamos enxergar naquele gesto de auto-sacrifício, naquela autoimolação. Ele se permitiu passar por tudo aquilo, se doou naquilo tudo, é porque ele acreditava que nós, não importa o número, recolheríamos tudo aquilo como sementes de alegria para a nossa redenção. Então, se há algo que Francisco era de tal sorte humilde que não se dava conta de si mesmo. Ele não atentava para si mesmo quem era ele, nem para a grandeza dele. Então, se há algo que nós podemos recolher aqui, é que desta simplicidade máxima de Francisco, trazido por aqui no nosso Monte Alverne, nós podemos recolher algo que significa muito para os nossos pensamentos, para as nossas vibrações, para o nosso país, e que seja essa semente de luz e de esperança que faça com que este país tenha um despertar mágico nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Sérgio, vamos mais uma canção? Amo os peixes e os bichos d'água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão. Há um São Francisco em meu coração.
as pessoas, as plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim. Querem a alegria, o amor e a paz. Ao beijo da vida todos dizem sim. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão. Há um São Francisco em nossos corações. Aos irmãos também que tiverem curiosidade, já que nós citamos aqui o nome de Ubaldi, Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, há uma mensagem lindíssima de um encontro inigualável que ocorreu em agosto de 1951, onde Pietro Ubaldi estava visitando o Brasil. E nesse encontro eles estavam juntos com Pietro Ubaldi e Francisco Cândido Xavier. E nessa noite, inclusive, esse evento, o nosso irmão Ariston sempre contava para nós aqui com muita emoção. Duas mensagens psicografadas simultaneamente por Ubaldi e Francisco Cândido Xavier, onde o próprio Francisco de Assis psicografou, né, essa mensagem através de Francisco Cândido Xavier. Então está no livro Grandes Mensagens, esse encontro ocorrido com muita emoção lá em Uberaba. Fica a dica para os nossos irmãos aí que quiserem chorar um pouquinho de emoção ao ler as palavras de sua voz através de Pietro Ubaldi e Francisco de Assis através de Francisco Cândido Xavier. Duas mensagens que foram simultaneamente psicografadas nessa noite. Muito bem lembrado, né, Sérgio, né, esse momento. Grandes Mensagens. No livro de Pietro Ubaldi, Grandes Mensagens, a gente tem um registro dessas duas psicografias. Um momento muito, realmente importante, tanto... E o Chico, no dia seguinte, ele relatou aos seus amigos mais próximos que quando ele sentiu a presença desse espírito se aproximando, ele disse internamente, né, para Emmanuel, esse não, né, é muita luz, né. Nesse dia, o Tom tinha por volta de 2 anos e pouco de idade, vivendo na Bahia, né, lá em Feira de Santana, ou em Bonfim de Feira, né, melhor dizer, mais precisamente em Bonfim de Feira. Pois é, eu me lembrei aqui de uma história também que eu vivi, me marcou bastante. E essa história vem para trazer um pouquinho mais dessa relação tão profunda que o nosso querido Ariston, fundador dessa casa, do nosso Monte Alverne, tinha com Francisco. Eu acompanhei o Tom para uma viagem de palestras em dezembro do ano de 2000. A gente foi aqui para o interior da Bahia, na Chapada dos Veadeiros. Ele foi fazer algumas palestras. Quando a gente estava voltando, a gente saiu de Ceabra e ia para Barreiras. Ele ia fazer palestras em Barreiras. E aí na estrada, na estrada, deu vontade de fazer xixi. E aí a gente parou o carro próximo do Javi, uma cidadezinha que tem entre Botirama e
Barreiras, Javi. Um pouquinho ali, depois do Javi. A gente parou e aí fomos fazer xixi, ficamos conversando um pouquinho enquanto fazia xixi e eu gravei aquele lugar ali, né? Aquele lugarzinho que a gente parou. Isso foi dezembro de 2000. Quando eu estava voltando em janeiro de 2007, com minha esposa que está aqui, então ela é testemunha disso também, eu estava voltando de Salvador de carro, de umas férias, eu, minha esposa e minha filha, e vinha naquela estrada também, né? Mas não estava lembrando de nada, só estava na estrada dirigindo o carro. Quando eu passei do Javi, continuei dirigindo, e de repente que me veio aquele próximo, né? Não era exatamente o mesmo lugar, mas aquela regiãozinha ali, eu me lembrei, né? Mentalmente, internamente eu me lembrei, eu parei aqui com o Tom para fazer xixi, né? E quando esse pensamento veio na minha mente, no mesmo momento, gente, começou a tocar no som do meu carro a seguinte música. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho. Aí na hora eu quase chorei, né? E aí comentei com a minha esposa, né, assim, o que tinha acontecido, né? Que coisa, né? Sinal dessa relação do Ariston com Francisco, né? Essas coisas que a gente vai vivendo, né? Quando a gente compartilha aqui dessa casa, desse lugar aqui que é o Monte Alverne. E alguém quer trazer algum depoimento, algum comentário que está aqui na plateia? Não? Ué, vamos lá. Enquanto alguém pensa isso, vai. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia amigo, dizendo ao fogo saúde irmã. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no ribeirinho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco pelo caminho. Só para lembrar mesmo. Obrigado, Sérgio. Então, estamos chegando ao fim e, como últimas palavras, nós gostaríamos de comentar sobre esse livro que chama O Mundo de Francisco de Assis. Um livro que foi escrito pelo nosso querido Ariston Teles, escrito por ele mesmo e também com psicografias do Tagore e Damiano. São capítulos que o Tom escreve, trazendo um pouco, né, da biografia de Francisco, fazendo também as suas interpretações, e no final de cada capítulo há um poema psicografado. Eu queria ler só o primeiro poema que abre o livro, que é uma trova muito singela, mas muito linda e que retrata da forma mais clara, eu acho, que Francisco e a sua relação com Jesus. No monte de São Francisco desce um orvalho de luz, e os pobrezinhos em êxtase contemplam o Cristo Jesus. Então é isso. Então, né, já estamos aqui com o nosso horário. Vamos agora, a gente vai ouvir uma mensagem
do nosso querido Chico Xavier, uma mensagem psicofônica, e logo em seguida a gente já vai fazer a prece de São Francisco com o nosso Sérgio, e na sequência a gente vai fazer o passe aqui coletivo. Então, logo após a oração de São Francisco cantada, os médiuns da casa que possam ajudar, venham, e aí a gente tem a prece com o Nuno e o encerramento, tá bom? Então, já podemos apagar as luzes, né? Em momento de rara beleza, nos céus luminosos da terra, o Cristo Jesus houve por bem reunir para uma bênção natalina centenas de amigos, servidores, em momento de rara beleza, nos céus luminosos da terra, o Cristo Jesus houve por bem reunir para uma bênção natalina centenas de amigos, servidores e discípulos. Em momento de rara beleza, nos céus luminosos da terra, o Cristo Jesus houve por bem reunir para uma bênção natalina centenas de amigos, servidores e discípulos. A cerimônia era engalanada pela presença de estrelas cintilantes que representavam as almas devotadas e amigas reunidas no grande pátio. O divino amigo, nosso aura resplandecente, dirigiu sua palavra feita de sabedoria e amor a todos os corações presentes. Falou da história, do sacrifício e do martírio dos cristãos no primeiro século do cristianismo e nos séculos vindouros que se sucederam. O mestre fez uma avaliação dos efeitos benéficos da sua presença, desde a manjedoura em Belém até o momento derradeiro no Gólgota. Referiu-se a todos os cristãos de todas as organizações humanas como espíritos valorosos, bem-intencionados, dedicados
ao bem e à evolução do planeta. Ao final da inesquecível conferência, onde o Cristo se expressava mais pelas vias do sentimento e das vibrações do que propriamente das palavras articuladas, o Cristo Jesus, nosso Senhor, voltou-se para os mais próximos e disse: estou registrando no meu coração uma ausência. Um amigo dos primeiros tempos, um amigo que persevera na seara do Evangelho até hoje, não pôde comparecer a esta assembleia, mas algum motivo certamente justifica esta lamentável ausência. Finda a reunião, enquanto a multidão de espíritos elevados se dispersava, o divino amigo, cabisbaixo, seguiu sozinho na direção de uma grande floresta em território brasileiro. Na intimidade da imensa mata, de repente, Jesus, na sua beleza angelical, vê-se diante do discípulo amado, ausente na reunião tão necessária ao desenvolvimento espiritual da Terra. Jesus iluminou ainda mais aquele recanto da mata gigantesca. Descobrira ali, numa oca singela, uma índia que estava dando à luz uma criança. Ao lado dessa mãe, que se contorcia de dor, porém aliviada, o discípulo amado, Francisco de Assis. Mais luzes desceram do infinito. As flores, as mais variadas expressões, desabrocharam repentinamente, envolvendo a paisagem em perfume indizível. Naquele momento, sob a bondade divina do nosso Senhor Jesus e da dedicação caridosa de Francisco de Assis, nascia uma indiazinha que mais tarde iria iluminar a floresta com seu sorriso. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine sempre com a sua misericórdia. Boa noite, meus filhos. Quando você pensa na Amazônia e pensa numa índiazinha, pensa no Brasil, não é? Chega a doer no coração, né? E você veja a importância que o Francisco e o Cristo foram dar, e ele conclui dizendo que o que resultou de tudo isso foi o belíssimo sorriso, né, que iluminaria essa tribo, né, que viria dessa criança. Então isso talvez seja a máxima representação do amor do Cristo e de Francisco unidos por um ser. Não é? Então a gente vai para a prece de Francisco e depois o passe.
Senhor, fazei-nos instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aproveitemos este momento, abrindo os corações, elevando os nossos pensamentos aqui no Monte Alverne, mas também nos nossos lares, nos hospitais e em toda parte. Nesse clima de simplicidade, de alegria, de otimismo e de fé, pedimos aos mentores de luz desta casa, aos nossos anjos guardiães, que neste momento derramem bênçãos renovadoras de paz, de equilíbrio, de fé, de esperança, que consigamos todos os dias cumprir com os nossos compromissos assumidos ainda no plano espiritual, que não nos falte o discernimento, o equilíbrio e, sobretudo, que possamos sempre caminhar na senda do bem, sermos verdadeiros instrumentos da paz, aquela paz que foi dita pelo Mestre Jesus, que foi vivenciada por o irmão Francisco de Assis, e que queremos neste momento e sempre assimilá-la em nossos corações. Então que hoje e sempre a paz do Mestre Jesus, seus ensinamentos e os ensinamentos dos apóstolos façam parte da nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.